E vamos falar sobre tempestades. E, claro, quando nós falamos sobre tempestades, nós nos baseamos no texto de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41. E o tema da mensagem é: como identificar uma tempestade. Eu quero ler para você esse texto que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, para a outra banda. Jesus deu a ordem. Eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, queridos, queridas, a expressão daqueles homens, praticamente ali Jesus iniciando o seu ministério, iniciando a sua jornada dura, pesada, e ali eles começaram a entender quem era verdadeiramente a Jesus Cristo. E aqui, queridos, trazendo uma palavra introdutória, todo cristão, ele está sujeito a enfrentar momentos tempestuosos em sua vida. Não é porque você é um sapatinho de fogo, é canela de fogo, você é uma mulher de oração, você é um homem de fé, um obreiro na casa do Senhor, você é aquela pessoa que dispensa comentários. Isso aí não vai te livrar de tempestades. Que bem, na verdade, a nossa vida ela é feita de tempestades. Você acorda, você transita, se locomove, você tem a sua vida diária e a nossa vida, ela tem esses percalços. Nós passamos também por grandes momentos de tempestades. Os ventos, os problemas, são aquela tempestade que bate com força, aquele temporal que simboliza os problemas na nossa vida. Mas para que nós venhamos entender, para nós superarmos estes momentos, precisamos reconhecer os elementos que caracterizam a tempestade espiritual e nós utilizarmos os recursos de que dispõe para nós combatê-las. Como eu posso vencer essa tempestade? Como eu posso romper? Atentamos para isso. Vamos trazer aqui alguns pontos. Como identificar uma tempestade? Claro, na questão física, nuvens escuras aparecem no céu, a temperatura se altera, né? Assim você sente, tem pessoas assim,
vai chover. Já senta aquele cheiro de chuva, um calor, né? Aquele abafado. Aquela pessoa já diz assim, vai chover. Os antigos aí têm essa expressão, tem uma noção da coisa, não é isso? Então, aí o vento começa a soprar, aí lá vem o relâmpago, risca os céus de longe, aí depois vem um trovão, né? Assim, diante desse quadro, facilmente presumimos que uma tempestade está a caminho. Você já fez aqui um diagnóstico. Na vida espiritual, olha isso aqui, atente-se para isso. Na vida espiritual também é assim que funciona. Eis aqui as características de uma tempestade espiritual. Eu quero falar sobre isso, trazer aqui alguns pontos. E o primeiro ponto que eu posso observar, como nós podemos identificar uma tempestade espiritual, é a perda do controle. Tem aquele momento, né, que aquela situação vem, um exemplo, a enfermidade, é o desemprego, a escassez, é problema com filhos, com cônjuge, situações que se levantam, que bate. Então, a pessoa apanhada em uma tempestade experimenta a terrível sensação de não ter qualquer controle sobre as circunstâncias. Os nossos sucessivos erros também podem gerar uma situação que não podemos mais controlar. Se você vive o momento em que a situação está fora do controle, é sinal de que a sua vida ela atravessa uma tempestade. Então, este primeiro ponto aqui, a perda do controle. Então, praticamente, você está sem um norte, sem uma bússola, sem um comando. Você ficou ali praticamente de mão atadas devido àquela situação. Outro ponto que nós podemos entender, força superior à nossa. Existe uma força maior do que a nossa. É ou não é? Você já diz assim, rapaz, eu não vou conseguir. É uma força maior, ela está vindo de forma bruta contra a minha vida, eu não vou conseguir vencer esse negócio. Interessante que os discípulos de Jesus, certa vez eles enfrentaram uma grande tempestade lá no mar da Galileia. Em Mateus capítulo 14, nós encontramos esta referência a partir do versículo 22. E o escritor sagrado diz que o vento era contrário. Sabe o que é você ver aquele vento contrário, aquele vento que não vai lhe favorecer, é aquele vento que está batendo contra a tua vida, é aquele vento que vem para derrubar. Esse vento contrário, aqueles homens enfrentaram ali a força da natureza, muito superior ao poder de seus músculos. Você pode fazer academia, malhação, pode pegar peso, né? Mas tem coisas que vêm, meu irmão, que ela só pode ser vencida, derrotada através da força espiritual. É essa força que nós precisamos para vencer essas tempestades. As tempestades que se abatem sobre a nossa vida representam uma força superior à nossa, quase sempre assustadora. Interessante que o salmista, ele falando lá no Salmo 88, ele mostra com muita propriedade este quadro, onde ele resume no seguinte: o autor se declara um homem sem forças.
Quem sabe você, olhando para este prisma também, tem se achado esta pessoa sem força, esta pessoa aí está neutralizada, é aquele problema, é aquela situação, são as tempestades na nossa vida. Terceiro ponto, os açoites das ondas. Quem já foi para a praia sabe o que eu estou falando. Você está ali naquela orla, você está ali naquela parte inicial do mar, a água batendo ali no seu peito, na sua barriga, na sua cintura, e você vê o impacto que é, né? Você vê o impacto, o açoite das ondas. E se você for um cara despreparado, você pode ser até levado por estas ondas. Então, os problemas também são assim. Se você não estiver preparado, meu irmão, se você não estiver buscando de Deus, as ondas vão te levar, as ondas vão te destruir. Essa é a realidade. As ondas é um fenômeno comum nos temporais e na ressaca, que é o avanço ou o recuo violento das ondas contra a praia. A embarcação apanhada nesse refluxo de água pode ser inteiramente destruída. O patriarca Jó, ele falando, enfrentar a sua grande provação, sentia-se quebrado de todos os lados. Quando você sentir a sua vida oscilar pelo peso das pressões externas, você está sendo açoitado pelas ondas da tribulação. Temos que ter, sabe, um olhar fito nisso. Temos que ter este cuidado, esta serenidade